Como pode alguém ser vítima de um crime e demorar tanto para tomar alguma providência quanto a isso? Eu tenho certeza que se você assistiu a nova série da Netflix, Bebê Rena, você se questionou sobre isso durante os primeiros episódios, em que você vê que o protagonista ele está sendo vítima, né, de um stalker que vai aí cada vez mais entrando na vida do personagem, porém ele não toma uma atitude e depois isso é respondido. Eu sou a Maite Dadal, eu sou médica de família e comunidade e nesse vídeo eu vou fazer um comentário, uma análise aí com o meu olhar clínico sobre alguns aspectos muito relevantes da série. E já adianto para você que podem ter alguns spoilers. Então vamos comigo discutir alguns aspectos importantes. Então, a trama da série consiste, né, em o Donnie Dunn, né, que ele é um comediante que tem uma vida bem frustrada, trabalha num bar, não deu certo como comediante, e ele carrega aí diversos traumas que a gente vai descobrir um pouco mais adiante. E ele começa a ter um vínculo emocional muito grande e também começa a ser stalkeado por uma mulher, que é a Marta. E essa mulher, ela é muito estranha, porque ela fala que ela é uma advogada, enfim, toda talentosa, com vários clientes, mas ela não tem dinheiro para pagar um chá. Então muitas coisas aí não encaixam. Porém, a gente começa a ficar frustrado ao longo da série, porque o protagonista, que é o Donnie Dunn, ele não faz nada em relação a ser stalkeado pela Marta, que começa a aparecer na frente da casa dele, começa a mandar um monte de coisa, começa realmente a ameaçar ele. E depois a gente entende que ele tem muitos traumas para serem carregados. E também a Marta também tem traumas. E aí existe como se fosse uma codependência aí de duas pessoas muito traumatizadas. E a série vai trazer um pouco em relação a isso. Eu vou olhar o trailer junto com vocês e a gente vai falando um pouco sobre alguns aspectos relevantes dessa série. E já adianto, vá assistir porque é uma série que ela traz assim traz diversos aspectos psiquiátricos, psicológicos à tona de uma forma muito interessante e toca em temas que eu nunca vi outras séries tocarem. E são temas extremamente relevantes. Eu já adianto, não vou adiantar não, vamos ver um pouco do trailer que eu já adianto qual que é esse grande trauma. Então vamos ver, né? A série começa com ele, né, que é um comediante, ele tá bem frustrado e ele tá fazendo aí um relato. E lembrando que essa série, ela é baseada em fatos reais, tá bom? E inclusive o próprio Donnie Dunn, que é o comediante, que é o protagonista, ele na verdade se chama Richard Gedd, e ele escreveu essa série e ele vivenciou um pouco disso. Então ele traz, né, que muitos aspectos dessa série, se não todos, né, ainda tem coisas que estão em aberto, mas ele é baseado na vida dele. Então, é muito tenso isso. E inclusive tem essa série e esse escritor, ator, ele escreve a série e ele atua como a própria pessoa na série. Ele já teve outros momentos, outras peças que foram baseadas no trauma dele. Então, eu acho que antes da gente analisar os traumas que a série mostra, a gente já pode até pensar que talvez essa série seja a resposta terapêutica para um trauma do próprio autor. Viajando, mas é isso. Não tenho ideia de como isso vai acabar. Eu só acho que um de nós vai ter que morrer. Observem a risada, é uma risada bem típica da Marta que ela vai apresentar ao longo da série. E isso torna até uma característica muito interessante dela e uma forma da gente identificar que ela está presente aí nos momentos inoportunos da vida do Donnie. Essa mulher tá te perseguindo? Acho que uns 6 meses, talvez. E por que você demorou tanto pra denunciar? Muito interessante aqui. Observa que quando ele vai à polícia, isso já está acontecendo há 6 meses. E o policial pergunta para ele, mas você está acontecendo há 6 meses, você não pensou em procurar ajuda antes? E é neste episódio que a gente tem uma resposta de algo muito, muito importante, que é um trauma que esse personagem passou, já vou falar o que que é um trauma sexual, ele foi abusado sexualmente, e isso trouxe uma repercussão gigantesca para a saúde mental dele para o resto da vida, né? A gente sabe que infelizmente esses eventos traumáticos eles comprometem muito a pessoa do momento do trauma para frente. Então vamos seguir aqui assistindo esse. Ela precisa de ajuda. Ela vai no meu trabalho, vai na minha casa. Ela aparece em todos os cantos, observa, tá aí na casa dele, no trabalho, ela vai muito no trabalho. E uma coisa interessante de ver é que os próprios amigos do trabalho, eles assumem uma postura, vou chamar de heterotop, aquela postura do tipo, ah, vai lá, pega ela, tua peguete e tal. E inclusive mandam uma mensagem
para ela que se torna depois pivô de uma discussão bem grande, porque ela fala: "Não, ele queria", enfim, esse tipo de spoiler não vou dar. Mas os amigos interferem também e começa a ficar uma situação bem desagradável pro Donnie no trabalho, por conta da presença constante dessa mulher aí no trabalho dele. Ela fica me mandando e-mails, tipo, o tempo todo. Uma coisa muito interessante também é que ela fica mandando e-mails pra ele o tempo todo e ela sempre coloca, tipo, ela não tem um iPhone, e aí sempre aparece, tipo, "Sent from my iPhone", tipo, enviado pelo meu iPhone. E cada vez de uma forma muito errada, com vários erros ortográficos, e isso traz à mente de que é escrito sob uma impulsividade da personagem da Marta, porque ela manda muitos e-mails, e muitos e-mails ela vai, enfim, se contradizendo, então você vê que é algo que não foi pensado, a pessoa vai lá, manda, 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 e aí, tipo, sempre coloca esse "sent from my iPhone", mas cada hora de uma forma errada, porque você vê que a pessoa realmente está escrevendo aquilo sem refletir, sem pensar na impulsividade mesmo. Eu não diria que isso é uma ameaça. E claro, o policial não leva a sério, ainda mais porque ele não tem, de forma inicial, provas muito sérias sobre estar sendo stalkeado ou não. É lógico que a situação se agrava e, por fim, ela termina presa. Espero que você tenha assistido essa série para eu não estar te dando tantos spoilers. Tem um motivo pra você mantê-la por perto. E talvez pelo que ela te dá. E o protagonista tem uma namorada, né, uma namorada que é uma mulher trans, e ele tem ela consegue identificar, ela é psicóloga, ela consegue identificar alguns aspectos do qual ele está se apegando a esse stalker, e dele não estar tomando uma providência. Bem interessante essa todos os personagens são muito interessantes nessa série, juro pra vocês. Não foi? Quem foi? Marta, será que você pode soltar minha mão, por favor? Marta, por favor! Não se atreva! E quando ele aceita, né, se conectar com ela pelo Facebook, ele já vê que tinha postagens sobre ele. É algo que desde o início, desde o primeiro encontro entre eles, já dava para perceber que ia dar ruim, que ela era muito estranha. Mas enfim, ambos foram alimentando essa relação. Senhoras e senhores, Donnie! Eu tô muito preocupado. E ele é um comediante que ele tem muitos sonhos, porém a vida da comédia dele vai cada vez mais, enfim, se distanciando do grande sonho dele, até que ele conhece alguém, e esse alguém promete muitas coisas para ele e realmente de fato ajuda. É alguém que já é da área aí do audiovisual, da área do teatro, dos filmes, é um roteirista famoso, enfim, e acaba que se torna, né, o abusador dele. E é muito tenso, né, todos esses momentos, porque acaba que se torna um abuso crônico. E vocês vão ver que existem vários graus desse abuso até chegar na pior possibilidade possível, né? Mas de fato existem várias etapas a qual isso vai se repetindo, porque ele se alimenta até de conquistar o sonho dele através do que ele pode fazer com ele. Ele também dá uma oportunidade para ele de escrever. Tensíssimo. E isso é um perfil comum de, infelizmente, de abusadores, em que existe um vínculo, né? Existe uma conquista que vai ser providenciada a essa pessoa e que acaba se envolvendo cada vez mais nessa questão do abuso. Você não pode deixar ela afetar a gente assim. Não é ela que afeta a gente, é você. Então, não é ela que afeta a gente, né? É você, trazendo aí a responsabilidade para o protagonista, para ele mesmo e de tudo que ele está vivendo. Senhores, essa é a minha perseguidora. Diga um oi pra Marta. Como ousa dizer isso pra mim? Pede desculpa pra mim e pede agora. Eu não posso mais sair com a minha mãe. Seu E você instigou Ah, ela. qual? Eu acho que você adora. Essa questão de eu acho que você adora, por um tempo, até eu, ao longo da série, até compreender os demais traumas que o personagem tinha, parece que ele realmente gosta do que ele tá vivendo, parece que ele gosta de estar stalkeado, mas isso tem
fontes, assim, de muito sofrimento e muito trauma que esse paciente já tá achando que ele é um paciente, que essa pessoa carrega. Então, depois isso é um pouco explicado e já vou trazer um aspecto muito importante que é um fenômeno, né, que a gente percebe muito, né, eu como médica de família, que acabo olhando, né, de uma forma sistêmica para a família, que é a transgeracionalidade. Então, quando esse paciente, essa pessoa, esse protagonista que está em sofrimento, ele compartilha sobre o sofrimento dele com o pai. É explicado na série em que o pai também foi vítima desse tipo de abuso. E você vê que isso está ocorrendo numa outra geração. É uma coisa muito complexa, questões da psicanálise que eu não vou saber responder aqui para vocês, explicar para vocês, mas existe esse fenômeno e a gente costuma ver alguns padrões repetitivos de comportamentos entre gerações, de comportamentos, de submissões, e com essa série explicar essa questão do trauma. E eu noto que o pai nunca falou desse trauma com ele. E é importante quando a gente tem um trauma na vida, quando nossos filhos atingem uma certa idade, a gente nota que eles podem ser vítimas desse trauma, talvez é importante você compartilhar e trazer aspectos educativos sobre o que você passou para que o seu filho, a sua geração não vá repetindo esse tipo de comportamento. Eu quero trazer uma reflexão para vocês, assim, não é esse tipo de trauma, obviamente, é bem diferente, mas é muito comum a gente ver famílias que tiveram filho muito cedo, né, mulheres que acabaram gestando na adolescência, são filhas de mães que também aconteceu isso, que muitas vezes são netas e assim vai, entende? Esse é um pouco do fenômeno aí da transgeracionalidade. Na boa, Marta, volta pra sua casa. Eu tenho a sensação de que você vai ser o meu fim. Abre. Série muito interessante. E o que eu gosto dessa série? Porque ela trouxe à tona alguns aspectos psicológicos muito importantes. Eu nunca havia visto uma série retratar sobre o abuso masculino, e isso é muito interessante porque é algo que infelizmente acontece por aí, e é muito mais difícil os homens entenderem, se posicionarem, procurarem ajuda quando são vítimas de trauma, né? É um pouco mais comum a procura por mulheres. E essa série traz toda uma reflexão de que quantas pessoas não passam por isso. E como a gente não pode julgar o que o outro está passando e o que o outro está, enfim, como ele está se comportando diante de um stalker ou algo assim. Porque a gente não sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa. E é por isso que eu sinto que eu tenho um privilégio muito grande na minha área de poder com que o paciente tenha confiança em mim, e conversar e trazer aí à memória diversos aspectos e também com uma equipe multiprofissional poder trabalhar de forma integral todo esse sofrimento do paciente, para que ressignificar tudo isso e que isso não seja, né, mais algo que afete o paciente. E a gente vê que nessa série é algo que está totalmente zero resolvido, zero instigado, zero conversado, e o paciente tem um sofrimento muito grande por conta disso. Então, eu acho que é uma série muito interessante, acho que é muito bem feita, a questão de roteiro, elaborada, muito bem filmado, o ator eu achei excelente, eu achei muito boa essa série, mas ela é uma série pesada do ponto de vista emocional, né, um pouco gatilho para quem já foi vítima de violência, então tome cuidado com isso. E para quem é profissional da área da saúde, é um tratado, né, que a gente vê diversas situações extremamente interessantes nessa série. Comenta aí se você gostou e segue o meu canal que eu tô fazendo aí vários conteúdos super interessantes sobre medicina de família, sobre saúde no geral para vocês. Ativa o sininho que vai ter vídeo toda semana, estou comprometidíssima com isso. E se você gostou desse tipo de comentário, da minha visão clínica aí sobre as séries, comenta aqui que eu vou trazer mais, ok? Um beijo e muito obrigada pela atenção.